Então, gente, agora que a gente está voltando, vamos ver nesse próximo slide lá o nosso dom. Vamos ler junto. Olha lá. Dom das diretrizes, objetivos e meta. Diretrizes, orientações gerais ou princípios que nortearão a captação e o gasto público com vista a alcançar esses objetivos. Então, olha lá, um exemplo. Eu quero combater a criminalidade. É a minha primeira diretriz. Dessa forma que eu vou fazer a minha política pública. Provavelmente vocês já devem ter visto em alguma disciplina sobre a questão das políticas públicas, né? E aí eu tenho o meu objetivo. Indicam os resultados a serem alcançados pela administração pública quando da execução orçamentária. Então aqui, ó, o enunciado de um objetivo é caracterizado por um verbo de ação no infinitivo que complete a assertiva. Este programa deverá ser capaz de, reduzir homicídios no Brasil. Então, primeiro eu quero combater a criminalidade, então eu faço, a diretriz é do problema. O objetivo vai ser formado do programa. Então, o meu programa tem que ser suficiente para o quê? Reduzir homicídios do Brasil. Então, a minha meta: conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do meu programa. Então, para se reduzir o homicídio do Brasil, são necessárias as realizações de diversas ações, tais como contratar mais policiais, melhorar o treinamento desses meus policiais, incentivar o desarmamento, ou enfim, não vou entrar em polêmicas aqui, é apenas exemplo. Então, dessa forma, eu faço toda essa minha política pública e defino qual vai ser o meu programa e a ação que posteriormente eu vou indicar no meu PPA, tá ok? Passando adiante, gente. Então vamos ler de acordo igual está escrito aqui na Constituição Federal. Segundo o artigo 65 da Constituição Federal, parágrafo 1º, é exatamente o que a gente leu, a lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. No nosso caso, é a mesma coisa, é estadual. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, sempre pense, regionalizada, por quê? Porque eu vou querer atingir as áreas mais pobres, né? Eu vou querer fazer com que esses meus recursos financeiros venham a ser redistribuídos, né? Essa é a principal intenção. Então, a ideia aqui é transformar o PPA num propulsor de desenvolvimento econômico e social, né? Alocando recursos nas diferentes regiões do país, em busca de um crescimento mais harmônico. Vamos lá no outro ali, vermelhinho. Quando de sua elaboração, a administração e o legislador deverão planejar a aplicação de recursos públicos, de modo a atenuar a enorme desigualdade entre as regiões brasileiras, tá? E isso fica não só sobre o aspecto, assim, porque ele aqui tá falando muito sobre o aspecto federal, mas novamente, como eu falei, sobre o aspecto estadual, olhar essas questões de região metropolitana, baixada, baixadas litorâneas, norte fluminense, assim por diante, e assim como dentro do próprio município, a gente pode ver aqui mesmo, a gente tem a zona oeste, zona norte, zona sul e assim por diante. Isso é muito importante, esse parágrafo 1º também. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, a gente vai ver que o exercício financeiro ele tem um período de 1 ano, finda em 1 ano, iniciando no 1º de janeiro e finalizando dia 31 de dezembro. Poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Ou seja, se eu tiver um investimento, uma despesa de capital que ultrapasse um exercício financeiro, eu preciso colocar no meu PPA. Ou ter uma lei que autorize a inclusão, tá? Que a gente vai ver que o PPA tem os seus prazos, sob pena de crime de responsabilidade do gestor público. Então isso é algo assim muito importante para ser atentado, que no momento de colocar as informações, né, a gente tem que ter essa atenção de colocar as informações no momento de elaboração do PPA,
porque todos esses investimentos, ele passa por uma autorização legislativa. Então, se ele passa de um exercício financeiro para o outro, eu preciso colocar isso, e isso tem que ter sido autorizado também por alguma norma legal, que seria uma outra lei além do PPA, tá? Então, mais uma pausa aí pra gente, né? A gente vai falar sobre a vigência, eu vou deixar vocês verem o vídeo e depois a gente volta pra gente só reforçar. Mais um videozinho aí pra vocês verem e a gente volta pra fechar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, voltamos.